Olá amigos, bem-vindos ao canal. Nesta videoaula então vamos falar sobre os resistores. Como podem ver, são muitos. E nestas sucatas, como vocês podem ver aqui nestas velhas sucatas, tem muitos componentes. Por exemplo, se vocês repararem, tem muitos capacitores aqui, muitos pequeninos eletrolíticos, podem ver. Mas neste momento vamos falar mais sobre, se vocês repararem, temos aqui muitos resistores. Está cheio, cada um tem o seu valor. Nesta videoaula vamos aprender para que serve um resistor e como se lê um resistor. O que é um resistor? Um resistor é um componente eletrónico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito. Para dar um exemplo, eu peguei aqui em duas reduções de tubo e uni-las. Por exemplo, aqui vem o fluxo da água, aqui tem uma redução e aqui sai o fluxo da água. O que é que está a fazer? É igual a uma resistência. Está a fazer a resistência à passagem do fluxo da água. Portanto, quando criamos uma resistência ao fluxo da água, a corrente irá ser reduzida. A relação entre a tensão, corrente elétrica e resistência elétrica é identificada pela lei de Ohmga, que é este símbolo que está aqui. Este símbolo quer dizer símbolo de Ohmga. Uma dúvida em comum de muita gente: se o resistor tem polaridade. Não, não tem polaridade. Podem ler o resistor assim, como assim, não tem polaridade. Para exemplificar a importância da utilização de um resistor, observem neste exemplo que eu vou dar a vocês. Pegamos num LED. Se ligarmos diretamente este LED aqui a esta bateria, o LED vai queimar muito rápido. Por isso a importância da gente então ligarmos um resistor, como podem ver, a um LED. Podemos o ligar sem problema nenhum e ele não queima. Ligarmos diretamente à bateria, vai queimar. Resistores elétricos, como calcular? Por exemplo, temos uma bateria de 9 volts, um LED 2 volts e aqui dá o resultado. Por exemplo, temos este cálculo: resistor limitador menos LED a dividir pela corrente dá 360 ohms, como vocês podem ver. E agora 360 ohms, laranja, azul e castanho. Mas neste
eu não encontro no mercado. Eu vou então pegar aproximadamente, que é 390 ohms, laranja, branco e castanho. Assim posso fazer a calculação da resistência da corrente da pilha para a resistência, faz a resistência para o LED de 2 volts com uma resistência. E isto dá para fazer o cálculo então da resistência. Por exemplo, for uma bateria de 5 volts, mudamos aqui 5 volts, menos a tensão do LED, a dividir pela corrente que a gente precisa, temos então uma resistência de 150 ohms. Símbolo do resistor. Símbolo do resistor é assim, assim, como vocês podem ver. Vou fazer o símbolo do resistor. Também encontramos este símbolo, assim, assim e assim. Estes são os dois símbolos do resistor. Para identificar nas placas, o símbolo do resistor são estes dois símbolos. E agora a tabela de cores, código de cores. A maioria, parte dos resistores atualmente tem uma faixa colorida, como vocês podem reparar aqui neste resistor em cima. Tem aqui estas faixas coloridas, dá para ler o valor da sua resistência. Para lermos esse valor de resistência precisamos de uma tabela de cores. Cada cor, como vocês podem ver, equivale ao seu número. Por exemplo, para ler este resistor, vou dar um exemplo. Temos a primeira faixa, que é o preto, vale 0. Temos aqui a segunda faixa. Segunda faixa vale 2. Correto? Temos então a terceira faixa. A terceira faixa é a verde. Se é a verde, então temos a vermelha, que vale 2, multiplicar pela verde, 10.000 a multiplicar por 2, 20.000. A faixa cinzenta, essa cinzenta é tolerância. Tolerância 10% mais, 10% menos. Por exemplo, esta resistência então é 2 vezes os 10.000 dá 20.000 ohms. Como vocês podem verificar, precisamos de uma tabela de cores, que é esta de circuitos bases. Tem várias tabelas. Você encontra essas tabelas na Google e você assim já consegue ler a sua resistência com as cores, dá o número. Assim conseguimos fazer a calculação da resistência. Então assim terminamos a nossa videoaula por hoje com o código de cores. Espero que tenham aprendido o que é uma resistência, porque uma resistência vai nos ajudar muito para
fazemos os nossos projetos. Na próxima videoaula vamos falar sobre o diodo. Muito obrigado. Se então aprenderam alguma coisinha, deem um like. Obrigado, até à próxima videoaula.